Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar mais um pouco sobre a nossa vida aqui. E hoje eu vou falar sobre amar o próximo como a ti mesmo. É um dito da Bíblia que se a pessoa ela precisa ser bem explicado, né? Porque amar o próximo, a pessoa acha que é amar uma pessoa que está perto ali assim e quer assim ter ela por. Mas o que eu acho assim de amar o próximo é um dito da Bíblia. Isso quer dizer que a pessoa tem que entender quem ela é. Em primeiro lugar é isso. Ela tem que saber o que ela está falando. Então eu fiz uma pesquisa aqui assim sobre essa questão. Então eu vou começar. É só um resumo, porque isso é amplo. Isso que eu vou falar agora sobre o amor, isso, isso tem a ver com todos os vídeos que eu já gravei. Para ter uma ideia como é essa questão é ampla. Então não é simplesmente querer, como eu falei agora, achar que isso é uma amizade terrena, tem esse negócio de amar uma pessoa e não ter conhecimento nenhum, achar que só agradar uma pessoa assim de qualquer maneira não deixa de ser mas é o amor. O amar é ter amor. O amor tem o amor positivo e o amor negativo. Então é ampla a coisa. Então, esse amar o próximo é mais ou menos, ela tem aqui na Bíblia tem assim um dito que diz assim, ah, que o sábio ensine o sábio que ambos vão ficar mais sábios, ou ambos vão se tornar mais sábios. Então, esse amar o próximo a ti mesmo, ela pode se enquadrar também nesse sentido. Porque depois a pessoa quando tem um conhecimento espiritual mais avançado, assim, mais adiantado, ela não se, como é que eu vou falar, não tem assim preconceito ou não, ela não, ela não deixa de falar com ninguém. Então, essa é uma questão. Ela não deixa de falar nem com a pessoa que tem bastante conhecimento e nem com a pessoa que tem pouco conhecimento. E o amor ao próximo tem a ver com isso também. Mas eu fiz um resumo aqui para provar isso que eu estou falando, assim, que eu falei agora há pouco sobre o sábio ensina o sábio, ambos vão se tornar mais sábios. Esse resumo que eu fiz aqui, tanto sobre o amar e tanto sobre o próximo, porque o análise, a pesquisa que eu faço, o exame que eu faço, é minucioso. Ele é sobre cada palavra. Então eu tirei aqui, eu vou ler aqui sobre o amar ao próximo. Então, o amar ao próximo, como a ti mesmo, diz assim, a palavra ti,
é pronome pessoal, variação de tu, sempre regida de preposição. Então, já começa explicando um pouco sobre o que é o ti. Mas e o amar? Porque começa com amar, né? O amar tem a ver com essa questão. Então, amar, ter amor, afeição, querer bem. Afeição, sentimento de amor, né? Então também tem. Eu estava vendo aqui, isso é muito amplo, muito variado, então tem uma. Entra também a opinião, crença sobre a convicção, ou querer bem, né? Se fala em querer bem. Então, o querer bem, a pessoa precisa ter certeza. Convicção é opinião, crença e segurança, confiança em si mesmo. A esperança, por exemplo, a pessoa, como eu já falei nos vídeos, assim, a pessoa fala em esperança, mas que tipo de esperança? Como é que o que ela entende? O que ela está esperando? Ó, esperança firme e inalterável. Expectativa na aquisição de um bem que se deseja. É um resumo aqui que eu fiz, aqui que eu disse, mas não porque isso aí é tirado do dicionário. O dicionário fala muito, é muito amplo, mas e para conseguir fazer um conjunto harmonioso que fecha em todo o conjunto de um todo. Isso não é fácil, não. E eu estou fazendo isso para mim mesmo, para saber melhor como que é cada dito, que se harmoniza mais com o todo. Porque eu prefiro, eu vejo às vezes pessoas falando, pegando palavras, ditos, que a gente nunca viu falar assim muito em constelação, por exemplo. Isso foge um pouco um pouco ou bastante. Eu prefiro ficar com assuntos que envolvem mais diretamente com nós aqui, com pessoas, e não pegar ditos que quase não. Pode envolver pessoas também, mas deixar um estudo assim que envolve mais diretamente com pessoas, eu acho mais interessante do que pegar nomes assim que existe, que já que não tem muito a ver diretamente com pessoas. Mas aqui, ó, eu vou continuar aqui então eu dei fiz aqui um resumo sobre o amar. Agora, o que tem agora sobre o próximo. Ó, vamos ver o próximo aqui. O próximo já é, então assim, ó. Como eu falei no princípio. O próximo pode ser prestes. Prestes é amar uma pessoa
Mas esse amar, a pessoa tem que prestar atenção no que eu li lá sobre o querer bem o próximo. Então, a pessoa tem que prestar atenção no conjunto. Porque o que acontece de muitas vezes que eu já observo, a pessoa não tem a... Eu não gosto de falar assim, às vezes, palavras para não ferir ninguém. Então, por isso que às vezes eu fico pensando assim, qual é a palavra melhor para dizer para não agredir uma pessoa. Mas porque tudo isso aí eu quero melhorar, eu quero ser como eu disse no vídeo anterior, assim, que vídeo que eu faço, o amanhã é sempre melhor do que hoje. E o sempre melhor do que antes. Eu quero ser sempre melhor do que antes. Não precisa ser nem para amanhã, é sempre melhor do que antes. Mas o que eu percebo assim, que às vezes a pessoa não tem capacidade ou não tem assim a inteligência ou não se preparou para ouvir uma pessoa assim com outras ideias que não fecha muito bem com a dela, para trocar ideia sobre o assunto. Então, essa é a questão que eu vejo assim que está se referindo aqui. Porque senão, ó, o próximo tem a ver com prestes, prestes é com presteza, e presteza é qualidade de prestes e é uma disposição. Então diz mais coisas assim, ó, vou resumindo aqui, preparado, que eu falei agora, a pessoa tem que se preparar para... Porque se a pessoa diz que está preparada, mas vem uma pessoa, um moço, que tem uma divergência com o que ela fala, e ela sai fora e não quer ouvir ou isso aquilo, ela está preparada? Eu, no meu ponto de vista, não. Então, eu tirei por partes, assim, tudo isso tem a ver com qualidade, né? Com preparado, propenso também, determinado. Como eu já falei nos vídeos, assim, eu não estou dizendo que eu já estou 100% determinado. Mas em alguns assuntos a pessoa faz força para chegar lá, então isso que eu estou falando. Se tem uma outra pessoa já mais determinada do que eu, vamos trocar ideia. Como eu disse no princípio, um sábio ensina o sábio que ambos vão ficar mais sábios. Assim que eu vejo que tem que ser entre nós aqui. Mas aí continua, né? O próximo, né? Esse próximo que eu tô falando aqui, ele vai dividir, ele vai explicar melhor o que eu já falei. O próximo tem dois lados, o próximo, tanto o próximo como o amar. Ele tem um positivo e um negativo. Então é interessante essa coisa. Então o próximo, ele precisa chegar ter qualidade, e a qualidade é uma propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas que as distingue das outras. Ele determina a natureza. E aí divide, não, isso que eu li agora faz parte de uma coisa boa. Agora eu tirei aqui o dicionário, separa também, assim, tira uma parte
positiva e também tem a negativa que eu falei. Porque tem dote e virtude também, mas separado do que eu li agora. Mas se a gente observar aqui embaixo o virtude, eu já falei nos vídeos em algumas partes sim, sobre virtude. Como aqui, né? Isso é muito amplo. Às vezes uma palavra quer dizer duas coisas. Isso depende, às vezes, aonde que ela entra essa palavra. Por exemplo, você lê na Bíblia, algum lugar assim, fala sobre virtude, ele pode ter um pouco de... Como é que eu vou falar? Da parte positiva e o negativo, aí tem que fazer um estudo muito amplo para ver essa virtude, em que lado ela se enquadra. Porque diz assim aqui na virtude que eu tirei, ó, tornar-se válido, aí já está uma diferença aqui. Se prestar atenção nas qualidades aqui em cima, ele já está determinado. E a virtude aqui embaixo entra a palavra tornar-se válido. Tornar-se válido. Claro que, como eu falei agora, mesmo a pessoa tendo assim, bastante assim, estudando e tal, mas pode ter partes que ainda não fecham assim no conjunto. E aí pode uma outra pessoa que tem uma outra visão falar sobre essa questão, então, o que tem a divergência que não fecha. Mas aqui então, virtude, tornar-se válido, valioso, sadio, que eu já falei em outros vídeos, assim, que a pessoa tem que se tornar sadio, são, isso tudo está na Bíblia. Então isso só se consegue através das atitudes. Então a pessoa acha que não pode ser, não tem como, mas no meu ponto de vista é assim. Ó, vou ler de novo então aqui, ó. Virtude. Torna. Me desculpe, isso aí, isso faz parte da nossa vida aqui. Virtude, tornar-se válido, valioso, sadio, são, legítimo. Então, ó, são partes que a pessoa ainda precisa diz assim, ó, trabalhar para chegar lá. Tornar-se, está dizendo aqui, ó. Tirei no dicionário Aurélio. Virtude, tornar-se válido, valioso, sadio, são, legítimo. Então, se a gente observar lá, amar o próximo como a ti mesmo, eu acho que a explicação que eu dei, assim, resumindo, sobre essa questão aí, se a pessoa se interessar e se aplicar e pegar e fazer um estudo amplo, minucioso, você vai chegar lá. O dicionário está falando isso aqui. Se a pessoa às vezes, a Bíblia, não sei o quê, a Bíblia, né, acha que a Bíblia não tem... Não, os dois livros, os únicos dois livros que eu tenho para estudo é a Bíblia João Ferreira de Almeida e o Dicionário Aurélio. Depois se pega muitos livros, assim, de outros ditos. Eu vejo, assim, no meu ponto de vista, entra muita mentira, muita conversa, assim, que a pessoa, às vezes, vai a montagem bem montada, que ela fica bem montada no sentido para enganar. Tem todo esse detalhe. Às vezes a gente fala, às vezes, uma palavra, mas se foi bem montada, mas e aí qual é o problema? Não, bem montada para enganar. Então, todos esses detalhes a gente tem que observar, para não ser iludido. Então, quanto mais a pessoa se preocupa
com de querer a verdade e chegar lá, quando a pessoa dá uma dica, assim, e a pessoa não acha nada de interessante naquela dica, né? Fazer o quê? Aí não, isso aí é de cada um. Cada um tem que chegar lá para... Senão não vai chegar nunca, né? Se a pessoa não tiver interesse de melhorar a sua vida, daí vai ser difícil. Mas então eu fiz esse pequeno resumo nessa área de amar o próximo como a ti mesmo, para a pessoa ter uma ideia, né? Como é que não é fácil, não é assim de qualquer maneira que a pessoa pensa às vezes que um dito não faz um estudo para ver realmente o que aquilo ali quer dizer. Então a pessoa tem que se preocupar com isso. Mas então hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho e faça tudo o que precisa fazer para receber novas mensagens. Que eu não entendo muito eu não entendo quase esse negócio de computador, essas coisas assim. Eu só consigo ligar aqui o computador para fazer essa gravação. E tudo sai direto, assim, eu não tiro nada, assim, o que eu falo desde o início, assim, eu não tenho, não sei cortar nada, tirar e montar nada. É tudo autêntico. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado e tudo de bom para vocês. Se gostarem ou não gostarem, o meu amor por vocês é da mesma forma. Então, até mais.